Olá, eu sou Sueli, sou enfermeira, atualmente sou coordenadora de vigilância epidemiológica no município de Imperatriz. Hoje vamos falar sobre o Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica que notifica malária, o CIVEP Malária, que é o sistema oficial de registro da malária na região amazônica. Vamos falar também sobre a funcionalidade e a operacionalidade desse sistema, sobre a sua relevância e impactos nos municípios. Qual a sua relação com o PQAVS, que é o Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, e o seu indicador. O sistema de informação, ele atua no desenvolvimento e operacionalidade da doença malária nessa região, com o objetivo de registrar oportunamente esses casos dessas doenças nessa região. Bom, a Secretaria de Vigilância em Saúde investe no desenvolvimento fomentado de sistemas de informações que registra e informa doenças e agravos de notificação compulsória. E a malária, por ser uma doença de notificação compulsória, é importante tanto quanto as demais que são informadas para as autoridades de saúde. É o sistema oficial dessa doença, como já falei, que na região amazônica, mas também é importante falar que na região extra-amazônica o registro da doença é realizado por meio do Sistema de Informação de Agravos e Doenças de Notificação Compulsória, que é o SINAM. Classificados como região amazônica para esse sistema estão os estados da região Norte, Maranhão e Mato Grosso. Vamos falar também sobre a relevância dessa doença, considerando que a malária no Brasil é uma doença de ampla magnitude e ela está relacionada à incidência na região amazônica. Uma vez que é informado, registrado casos da doença em alguma região extra-amazônica, essa notificação da doença deve ser feita de forma imediata, ou seja, dentro de 24 horas. Já na região amazônica, por ser uma doença de alta incidência e região endêmica, temos até 7 dias para informar os casos da doença no sistema oficial, que é o CIVEP Malária. É de grande importância que essas informações e a notificação seja feita corretamente no sistema, dentro do período oportuno, pois, uma vez informado, as autoridades de saúde têm como realizar medidas e ações para enfrentamento e combate da doença. Toda vigilância epidemiológica deve atuar no enfrentamento e combate de malária, independente da sua região. A vigilância epidemiológica tem alguns objetivos específicos a serem feitos por esse departamento no combate da malária. E dentre os objetivos eu vou citar alguns, que deve ser estimar a magnitude da morbidade e a mortalidade da malária, identificar grupos, áreas e épocas de maior risco da doença, detectar precocemente epidemias, investigar a autoctonia dos casos em áreas onde a transmissão foi interrompida e recomendar as medidas necessárias para prevenir ou reduzir a doença e a ocorrência da doença. Como eu falei de autoctonia e é um dos pontos que está relacionado sobre o indicador do PQAVS da malária, vou ressaltar uma vez aqui que é sempre importante falar. Os casos autóctones são aqueles registrados no local que foi feito o diagnóstico da doença, e os casos importados são aqueles que é fora do local do diagnóstico da doença. O Sistema Oficial de Informação da região amazônica, que notifica os casos, é o CIVEP Malária, e é feito através da ficha, uma ficha de notificação que a gente investiga a malária e informa e faz o registro correto. A divulgação da doença para os gestores e o público em geral deve ser feita considerando a grande importância da malária no Brasil, uma vez que a sua
amplitude, a magnitude é de alta amplitude e a gravidade clínica também gera um grande impacto social e econômico. Falando ainda do CIVEP malária, alguns procedimentos básicos. O CIVEP é composto por módulos principais de notificação de casos, emissão de relatórios e além de módulos auxiliares que servem para cadastrar agentes notificantes, unidades e alguns laboratórios, que são aqueles que realizam diagnóstico e análise do material que fazem algum tipo de diagnóstico da malária. As informações sobre a doença são registradas no módulo de notificação no sistema, no qual é alimentado pela ficha de notificação e nela são coletados e informados os dados da unidade notificadora, do agente notificador e dados da doença. Os relatórios que o sistema pode gerar, em total, pode ser realizado 23. E dentre os 23 relatórios, o principal relatório que é gerado e que o sistema emite é o resumo epidemiológico. Nesse relatório, é permitido avaliar a distribuição dos casos, dos exames de sangue realizados, aqueles casos que foram detectados por busca ativa ou busca passiva. Pode-se também verificar quais foram os casos autóctones, quais foram os casos importados, qual a incidência desses casos e outras informações pertinentes à leitura de lâminas de verificação por cura, espécies de parasitas, índice parasitário anual, índice anual de exame de sangue e índice de lâminas positivas. Tudo isso é encontrado dentro do campo de relatórios que a gente consegue utilizar e operar dentro do sistema CIVEP malária. Aqui já entramos no sistema, estamos no menu principal, na primeira página. Vamos falar quando nós precisamos fazer uma nova notificação. A gente vem aqui, notificação e investigação. E a gente começa a fazer a notificação aqui, está o F Maranhão, porque o sistema CIVEP malária, aqui para o Maranhão, é o sistema utilizado, é considerado como uma região amazônica. E quando a gente quer colocar a unidade notificante, município de Imperatriz, aqui a gente coloca o código de uma das unidades notificantes que estão cadastradas no nosso sistema. E aqui a gente coloca se é uma notificação positiva ou negativa. Quando a gente quer fazer uma notificação parcial e informar somente a negativa, é a segunda opção. E depois que a gente clica no OK, ele vai abrir a página da notificação para quaisquer uma das opções e aí vamos informar os dados de acordo com a ficha física que estamos informando. Para voltar aqui, quando esse campo de supervisão de malária ele é utilizado para informar, incluir algum agente supervisor, aqui a gente vai fazer o cadastro de algum dos agentes, quando a gente quer cadastrar um usuário novo para ser o supervisor, faz o cadastro, informa os dados do município, qual é a unidade notificante que esse usuário vai utilizar e os dados do supervisor. Aqui embaixo, logo abaixo, vamos informar os dados de diagnósticos, o tratamento que já vem incluso no sistema e a notificação. A segunda opção desse campo é a pesquisa de supervisão de malária. Então, quando a gente quer pesquisar algum tipo de supervisão, a gente tem essas três opções. No primeiro campo, que é o município da supervisão, unidade notificante e supervisor. Já temos o nosso estado aqui registrado e só clicar em OK que a gente faz essa pesquisa. Essa pesquisa que a gente realiza aqui,
que tem esse campo é para os casos de local da notificação e local provável da infecção, que são os casos para condições de situações de infecção exportados. Quando a gente quer fazer a pesquisa, a gente tem a opção de pesquisar pelo número da notificação, aquela notificação que já foi informada, a data da notificação e a unidade notificante. Se a gente optar pelo número da notificação, o campo que nós devemos preencher é o número da notificação que foi registrado. Se a gente optar pela data e a unidade notificante. Vou simular só aqui pela data. Vou colocar qualquer data aqui, 1 de 2022, que eu acredito que a gente não vai encontrar. Não consta notificações no período de 1/1/2022. Essa pesquisa a gente quase não utiliza ela, é muito difícil aqui a gente utilizar esse tipo de pesquisa. Nosso interesse maior aqui é nos relatórios, que já é o nosso quarto tópico. O relatório, como eu falei no início da apresentação, de todos os 23 que nós temos, o mais importante é o resumo epidemiológico. E é o que eu vou abrir aqui para falar para vocês sobre eles. O resumo epidemiológico ele é composto por essas opções, que é nacional, estado, município, localidade, unidade notificante, agente notificante e examinador. Como no município de Imperatriz, pelo tamanho do município, é quase impossível a gente saber decorar o nome de todos os examinadores que são cadastrados no sistema. Eu sempre opto pela opção de município. E quando a gente vem para essa segunda parte do resumo epidemiológico, o relatório me dá as opções de pesquisar, de puxar o relatório pela opção de ser mensal, por agente notificante, por examinador, local provável de infecção e por unidade notificante. Então, se a gente optar pela opção de ser a primeira aqui, a mensal, eu tenho a condição de pesquisar também por anos, né? Vou fazer uma simulação aqui. Então, basta informar o código que aparece o município e aqui é o período que vocês podem informar qual a importância. É importante lembrar que a gente só pesquisa por um ano. Então, eu posso pesquisar período do início do ano de 2021 até o final do ano de 2021. Olha como é que sai o relatório. Perfeito. O resumo epidemiológico malária é esse tipo de relatório que a gente consegue puxar e é esse tipo de relatório que é utilizado para fazer a análise da proporção da relação do indicador do PQAVS. Aqui nós tivemos no município de Imperatriz, no período do ano todo de 2021, um total de 193 casos de exames por detecção passiva e 2 por detecção ativa. Os casos positivos, seja ele por passivo ou ativo, deu um total de 21 de todos os meses. E aqui a gente consegue analisar os exames, o quantitativo de todos os exames por mês, o quantitativo de exames positivos, o quantitativo de teste rápido e quantitativo de exame positivo por teste rápido. Uma relação importante que a gente precisa analisar aqui também nesse sistema é o autóctone e o importado de outro município, o importado de outra unidade federativa ou outro país. Todos eles dentro dessa tabela relacionados com os meses. A lâmina de verificação de cura, a gente tem a condição de avaliar os exames, exame positivo e exame de teste rápido e qual o exame positivo por teste rápido. Aqui a gente tem os casos de análise dos parasitas, as lâminas e quais são aqueles que
não foram analisados. E todos eles, de todos os meses, eles dão o total no final. Caso a gente não conheça nenhuma das legendas, ou conheça algumas e tem alguma que está faltando, por exemplo, essa última, não F. Resultado positivo do teste rápido para alguma espécie parasitária que não seja falciparum. O percentual de lâminas positivas, que é o PLP, o M é de malária, o O de ovale. Então, é um resumo epidemiológico, é uma espécie de relatório completo, objetivo e claro. Então, é o tipo de relatório que uma vigilância epidemiológica precisa para fazer uma análise correta, uma análise pertinente e uma informação coesa às autoridades de saúde e seus gestores de qualquer um dos seus municípios. Aqui por agente notificante, se eu quiser mostrar para vocês por agente notificante, logo muda, eles não vão. Aqui são todos os agentes cadastrados que nós temos no município. Percebam o tamanho dessa lista, que tiveram seus cadastros no sistema, que já teve alguns que já foram desativados, mas continua o cadastro aparecendo aqui. O vínculo empregatício, o status, como se está ativo, se está extinto, se está inativo. O exame, segue aquela mesma linhagem, exame positivo total, as lâminas, a detecção se é passiva ou se é ativa, se é teste rápido exame positivo por teste rápido e as lâminas que são feitas, a verificação dessas lâminas. Segue a mesma linhagem do relatório que ele emite por condição mensal. Por local provável de infecção e também por unidade notificante. Aqui em Imperatriz, nós temos um total de unidades notificantes também bem extenso. Percebam o tamanho da lista que nós temos de unidade notificante, poucas delas foram extintas. Voltando para a operação do sistema. Então, o principal relatório é esse. Caso vocês queiram fazer um tipo de relatório diferente, extrair um tipo de relatório diferente, tem as opções de resumo epidemiológico por polo base, por aqueles positivos, distribuição de lâminas, espécies e formas parasitárias que saem exclusivamente só essa informação, distribuição parasitemia em cruzes, prazo de início do tratamento dos pacientes após a data dos primeiros sintomas, prazo de início do tratamento dos pacientes após a data da coleta da amostra, proporção de lâminas positiva por sexo, proporção de lâminas por faixa etária, proporção de lâminas por faixa etária por cálculo do artemeté mais lumefantrina, a proporção de lâminas por faixa etária para cálculo de artesunato mais mefloquina. Esses aqui são alguns medicamentos utilizados no tratamento. A distribuição de lâminas por importados, distribuição de lâminas por exportados, proporção de lâminas para as grávidas e a supervisão das unidades de diagnóstico e tratamento da malária. Esse último tópico aqui, ele é basicamente feito por aquele gestor do sistema. Então, ele quase não é utilizado por nós. E os relatórios de notificação, que também é a mesma coisa do resumo epidemiológico, só que ele vem resumo por notificação, resumo por conferência da notificação cadastrada semanal e o relatório de acompanhamento do paciente. Também estão inclusos localidades, laboratório, unidades notificante, agente de saúde. Finalizando, não podemos deixar de falar desses gráficos que eles emitem, que também são importantes e de grande relevância para nosso trabalho. Observem que a gente tem essas três opções, nacional, estado e município. Eu vou colocar só um para vocês olharem desse ano, só o primeiro gráfico para vocês olharem como é que está
a nossa situação do nosso município hoje. Observem que o gráfico sai perfeito, sai da forma que a gente solicita, basta fazer uma análise correta. Aqui eles mostram para a gente aquela opção do resumo epidemiológico, os exames, os positivos, quantos foram examinados, quais foram aqueles informados, o percentual. Então, esse aqui é uma ferramenta que nós podemos utilizar também para formar, para confeccionar um relatório para apresentar para um nosso gestor, o nosso chefe superior, emitir também para a Secretaria de Estado de Saúde, para que a gente possa orientar, solicitar algum tipo de mudança, e serve para a gente falar, atuar no combate e enfrentamento da doença. É um subsídio que nós temos e devemos utilizar. A relação do CIVEP malária com PQAVS se dá pela importância do caso da doença na região amazônica, e ele tem como objetivo fazer a avaliação do indicador que se dá em 70% dos casos de malária que iniciaram tratamento em tempo oportuno. Nesse caso, são dentro do período de até 48 horas os casos autóctones, e dentro do período de até 96 horas para aqueles casos importados. Ambos os casos a partir do início dos sintomas. O impacto desses dados para todos os municípios, ele se dá justamente e basicamente sobre qualquer tipo de análise de relatório, de medidas e tomada de decisão, como qualquer um dos outros agravos que são de importância e que são aqueles de compulsória, agravos e doenças de notificação compulsória. A vigilância epidemiológica tem o papel de fazer o monitoramento, controle, registro, fazer o enfrentamento e combate da doença, e também tem um papel, além da análise desses dados, informar as autoridades competentes e seus gestores, sejam aqueles municipais, estaduais, em qualquer um dos níveis da atenção. E isso deve ser considerado que realizado de forma correta, coesa e coerente com os dados. A análise deve ser feita de forma minuciosa e faça de uma forma extremamente, vamos dizer que circular, para que os seus gestores e os profissionais de saúde também saibam tomar medidas e fazer ações de saúde pública necessárias ao combate da doença. Então, foi isso que eu tive para trazer hoje. Espero que quem estiver assistindo esse vídeo tenha conseguido aprender um pouco mais sobre esse sistema de extrema importância. Ele é tão importante quanto os outros sistemas de informação desenvolvido pelo Sistema de Vigilância em Saúde, pela Secretaria de Vigilância em Saúde, e que espero também que eu tenha colaborado de forma positiva para a operacionalidade e desenvolvimento dentro do sistema CIVEP Malária.